Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando, hein? Vamos se cuidar, se proteger. Lembre-se sempre, tá ok? Estamos aqui novamente, né, para mais uma aula. Aula de teclado intermediário, nossa aula de número 18. Olha só que bacana, né? Entrando aí na introdução à teoria e percepção musical, né? Aula passada já vimos algumas coisas, alguns elementos, né? Que terá muito proveito para o nosso aprendizado aí. Então, pessoal, nós vimos aqui, né? Escrevendo, no caso, falando das notas, né? Elas são escritas, né? No caso, no pentagrama, entre as linhas e espaços, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa e acorde fusa, certo? Paramos aqui, mas vamos dar sequência. Próximo passo. Vamos lá. Vamos a esses pontos agora, pessoal. É de extrema importância que você comece a anotar, a decorar, tá certo? Porque isso daqui é regra para qualquer instrumento, tá certo? Seja violão, teclado, cavaquinho, independente do instrumento, violino, violoncelo, piano, enfim, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Vamos lá. Quanto mais para baixo estiver a nota no pentagrama, mais grave será esta nota. E quanto mais para cima, mais aguda. É possível grafar até 9 notas no pentagrama. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começamos na primeira linha, primeiro espaço, segunda e chegamos até aqui a quinta linha. Ah, mas tem um tracinho aqui embaixo. Vamos à frente para ver o que significa esse tracinho. Linhas suplementares. Pessoal, é bastante conteúdo bacana que nós vamos ter daqui pra frente, viu? Então não perca a aula não, viu? Vamos lá. Linhas suplementares. Para escrever notas mais grave ou mais aguda do que as notas apresentadas acima, utilizamos as linhas suplementares. Pequenos traços, né? Um pouco, no caso, maiores do que a cabeça da figura musical, colocada acima ou abaixo do pentagrama. Então vamos lá, ó. Pentagrama, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Aqui nós temos o nosso pentagrama e os espaços, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pentagrama ou pauta, certo? Vimos aqui. Aí nós iniciamos as linhas suplementares, porque nós temos notas que, se estão nessa região, são notas mais agudas, né? E se elas estão vindo aqui para baixo, que são notas o quê? Notas mais graves. Então, nós temos espaços, linhas, espaço, linhas, espaço e linha. E aí nós conseguimos seguindo na parte mais grave, né? Que seria aqui, seria os sons mais agudos. Partindo para os sons mais graves. Aqui nós vamos ter... Aqui na primeira linha nós vamos depois decorar as notas certinho, né? Mediante a clave. E nós temos aqui, então, o nosso primeiro espaço, né? Abaixo da primeira linha, vamos ter a primeira linha suplementar, segunda e a terceira. Mas vamos adiante para entender isso um pouco com mais detalhe. Vamos lá. Contamos as linhas suplementares a partir do pentagrama. Então, contamos a partir do
pentagrama. Primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta. Então vamos lá. Para cima, uma linha suplementar, primeira linha suplementar, segunda linha suplementar, etc. No caso, né, vai depender de qual vai ser aqui a região, né? E vai depender muito do instrumento também que vai tocar numa região muito aguda ou muito grave, né? E nós temos algumas claves ainda para separar esse som, mas vamos lá. Então nós temos o pentagrama. Vamos começar aqui da parte aguda. Espaços suplementares superior. Então nós temos aqui, ó, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e o quarto espaço. Tá certo? Pode ter mais? Sim. Linhas suplementares superior. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Está o que? Acima do pentagrama ou pauta. Quinta linha, aí nós começamos os espaços suplementares e as linhas. Agora vamos espaços superiores, espaços suplementares inferiores. Então nós temos esses espaços que estão numa região mais grave. Então vamos lá, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro e quarto espaço. Linhas suplementares inferiores, primeira linha, segunda e terceira. Então vamos lá, espaços suplementares inferiores, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Linhas suplementares inferiores, primeira linha abaixo do pentagrama, ó. Já é nota, isso tudo aqui já cabe nota aqui, ó. Nesse espaço aqui também vai ter nota, aqui também vai ter nota, nota na linha, no espaço e aqui também, certo? Então nós vimos aqui as linhas suplementares, né, superior, no caso acima da pauta, os espaços também, e também inferiores, né, que são notas mais graves na parte inferior e superior, notas mais agudas. Então vamos seguindo. Vamos lá. Não é necessário grafar, no caso, as linhas suplementares acima ou abaixo da nota desejada. Vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos. Vamos lá. Certo. E nós temos o errado. Tá? Vamos agora para a parte inferior. Certo e errado. Então, se não é necessário, né, no caso, grafar ou escrever, né, a linha suplementar acima ou abaixo da nota desejada, por quê? Suponhamos que essa nota aqui ela seja única, não vai ter nada aqui para baixo. Se não tem nota aqui para baixo, não tem necessidade de colocar, a não ser que tivesse, né, uma nota nessa linha. Aí sim, aí nesse caso, se tivesse nota uma em cima da outra, né, se fosse uma escala cromática, por exemplo, de uma colada na outra, aí poderia pensar, mas aí também teria um monte de fatores para a gente estar vendo. Mas vamos ficar aqui com a parte do certo, né, e a parte do errado, no caso da parte superior e da parte inferior. Mas vamos seguindo agora de uma outra posição que é muito interessante também, que é essa daqui, ó. Regras de grafia. Para definir a direção da haste, lembra da haste, da figura musical, foram definidos os seguintes padrões. Gente, isso é muito importante, tá certo? Vamos lá. Se a cabeça da figura musical estiver abaixo da terceira linha, a cabeça aqui, ó. Se ela estiver abaixo da terceira linha, o que vai acontecer? A haste é escrita para cima, primeira linha, segunda, terceira, tá certo? Então, a haste correta para cima, abaixo da terceira linha. Errado, se a nota estiver abaixo da terceira linha, a haste não pode ser para baixo, certo? Vamos para o próximo. Se a cabeça da figura musical estiver acima da terceira linha, a haste é escrita para baixo. Olha só. Se
a cabeça da nota, né, da figura, está acima aqui, ó, da terceira linha, a haste então é para onde, gente? Para baixo. Então nós temos aqui a maneira certa e a maneira errada, né? A nota está aqui na quarta linha, a haste correta, né, direcionada para baixo, e o errado seria se ela tivesse a haste para cima. Então vamos seguindo. Agora outro ponto. Se a cabeça da figura... Olha só que interessante essa questão, né? Nós vimos aí, chegamos na parte C. Se a cabeça da figura musical estiver na terceira linha, a haste pode ser escrita tanto para cima quanto para baixo. Olha só que coisa interessante. Então a haste pode ser na terceira linha tanto para cima, né, aqui no caso, e tanto para baixo. Então só vamos rever aqui, ó. Abaixo da terceira linha, o correto, haste para cima. Acima da terceira linha, a cabeça da nota, a haste é para baixo. Então, recapitulando. Abaixo da terceira linha, haste para cima. Acima lá, ó, vamos lá. Acima da terceira linha, haste escrito para baixo. E quando nós temos a nota na terceira linha, ela pode ser escrita tanto para baixo quanto para cima. Então a haste pode ser escrita tanto para cima como para baixo. Olha que curiosidade, né? Que nós vamos encontrando e aprendendo nesse mundo musical. Mas ainda, olha só o que acontece adiante. Uma exceção a esta regra, olha só. Uma exceção a esta regra acontece na escrita, no caso, as duas ou mais vozes tocadas ao mesmo tempo, aí há uma exceção. Aqui, por exemplo, aqui nós vamos ter, ó, duas vozes tocando ao mesmo tempo, vozes tocando ao mesmo tempo, vozes tocando ao mesmo tempo. Tá vendo, ó? Deixa eu ver onde mais. Aqui também, ó, vozes tocando ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tem alguma aqui mais aguda. Deixa eu... Aqui, ó. Aqui, ó. Quinto, né? A gente tá na quinta linha aqui, ó. E aqui é o quarto espaço, ó. Notas tocando juntas, ó, vozes juntas, olha só. Então, quando tem vozes, né, que são tocadas, notas são juntas, então toda aquela regra do certo e do errado, da haste para cima, para baixo, ou na terceira linha que pode, né, no caso tanto para cima para baixo, abre-se exceção quando são várias vozes, né? Pode ser duas ou três. Isso vai depender muito do instrumento que você vai estar tocando, ou até mesmo pode ser um coral, né? Que vai cantar ali, dividir, abrir as vozes e vão ali no mesmo tempo tocar, cantar, né? Várias notas diferentes, né? Em região mais grave, média e aguda, e ali divide, mas são tocadas ao mesmo tempo. Então essa abre exceção sobre as hastes. Tá certo, pessoal? Para não ficar muito extensa, nós temos muito conteúdo, né? Nossa aula não fica tão extensa, né, sobre essa parte, para a gente ir pegando isso com detalhe, né? Para assim decorar tudo certinho, né? E assim nós vamos seguindo, tá certo? Então, pessoal, essa então foi a nossa aula de teclado para alunos intermediário do Polo da Topolândia, das oficinas culturais e da Fundais, que é a nossa Fundação Cultural. E eu, como sempre, te espero na próxima aula. E não perca, hein? Até lá!